Paz e graça, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está começando mais um programa Os Jumps. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou líder da coluna Daniel aqui na Igreja Apostólica Mensageiros da Paz. Também lidero com a líder Bia, mas no momento ela não está aqui, mas vamos dar continuidade ao nosso programa. Amém? E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, que é a nossa líder Débora, que ela vai estar contando um pouquinho do testemunho dela e explicando também o que é a dança profética dentro da igreja, tá bom? Nesse momento eu já peço para você também estar curtindo e deixando o seu comentário aqui e compartilhando esse vídeo para as pessoas assistirem isso daqui também, tá bom? Então, gente, agora eu vou passar a palavra para a líder Débora, que ela vai contar um pouquinho sobre o testemunho dela, de vida, né? E como ela se tornou essa líder do Ministério de Dança, é o Leon. Débora está com a palavra. Obrigada, prazer. Eu me chamo Débora, eu tenho 26 anos, sou casada, sou formada em enfermagem, porém eu não atuo no momento porque estou com outras prioridades, né? Estou ajudando o meu pai, ele tem uma padaria, então no momento eu estou priorizando isso. Eu sou líder do Ministério de Dança, do El Elyon, aqui da nossa igreja da Mensageiros. Eu sou líder há 4 anos, não me recordo exatamente, mas já faz um tempinho que eu já sou líder. Bom, a minha história com esse tempo de igreja, já sou da Mensageiros há 8 anos e depois de um tempo eu fui descobrindo o meu chamado através da dança. Sim. Entrei, fiquei um tempo, fui ministrada, fui crescendo e depois de alguns anos virei líder e tô nessa caminhada até hoje. Ah, que bom, Débora. Débora, você tem algum testemunho que você queira compartilhar com o pessoal aqui que entrou dentro do Ministério de Dança ou fora? Eu acho que o testemunho que eu tenho, assim, que eu guardo e levo até hoje é a minha saúde, né, referente Sim, gente, é uma história muito impactante. a meu probleminha que eu tenho na coluna, né, já tô 90%, né, mas ainda eu sinto algumas dores. Sim. E esse é o meu maior testemunho que eu levo, né, que foi através da dança que eu trabalhei isso, eu trabalhei minha fé. E depois de muitos anos com esse problema que surgiu do nada, nem os médicos sabem dizer o porquê, que eu tenho hérnias, não chega a ser hérnias de disco, mas são protusões, que é uma inflamação na coluna, estourou um pouquinho o líquido do meu disco. Então, essa inflamação eu acabo sentindo muita dor, né? Eu acabo, às vezes, travando um pouco a coluna e eu não consigo andar direito. Tive o processo que eu fiquei 15 dias internada. E nesses dias que eu fiquei internada, eu fiquei praticamente sem andar. Não conseguia andar direito, não conseguia me fazer muitos movimentos que acabava prejudicando mais ainda as minhas dores. Então, esse é um testemunho que eu acredito que foi onde eu trabalhei muito a minha fé. E com ele eu consegui alcançar muitas vidas e alcanço até hoje. Então, esse é um testemunho que eu levo para tudo, porque Deus trabalhou muito. Só de estar andando é um grande milagre. É, isso é verdade. Debs, eu já vou começar aqui com a primeira pergunta. Essa curiosidade. Como que surgiu o Ministério de Dança El Elyon? Bom, o El Elyon significa Deus Altíssimo, né? Então, esse ministério surgiu, acho que uns 10 anos, por aí, eu não me recordo exatamente, mas o ministério surgiu através do nosso apóstolo, né? Ele foi usado através de um culto a dançar e ele dançou nesse culto e foi queimando no coração dele, foi aí que surgiu o Ministério de Dança na nossa igreja. Nossa, gente, naquele dia, eu me recordo até hoje, o apóstolo dançando, gente, foi incrível. Ele falava que ele, né, que ele dançava, ele sentia uma leveza tão grande,
na hora que ele estava dançando, que ele não queria parar mais de dançar. Aí ele falou assim, aí Deus tocou, né? Eu também fazia parte do ministério. Mas eu não faço mais. Mas Deus tem um propósito para todos nós. Mas foi isso que aconteceu, que eu também me recordo um pouquinho, já, só para falar também a respeito. Debs, quero te fazer essa primeira pergunta. Por que você dança? Que te motivou a você entrar dentro do Ministério de Dança? Então, o que me motivou foi ver as meninas dançando, né? Sim. Acho que isso foi um estralo para mim, porque quando eu entrei no Mensageiros, quando a gente entra na igreja, assim, conhece, a gente quer conhecer tudo, né? Acaba participando de tudo. Verdade, cara. Então, eu participei dos jovens, depois eu participei do Ministério de Louvor, Sim. que foi quando um pastor me falou que o meu chamado era no louvor, só que eu não entendia muito bem ainda, porque estava começando, estava iniciando essa jornada. E depois que eu entendi que o louvor era voltado à dança. Sim. Então, foi quando eu entendi que o meu chamado era a dança. Então, eu danço porque foi ali que eu encontrei uma forma de expressar minha adoração a Deus, né? Então, Sim. quando eu entendi esse propósito, quando eu entendi esse chamado, eu entendi que o ato de adoração vai além, né? Vai além das palavras. Então, cada movimento é uma oração, é uma oferta, é uma declaração de fé. Então, eu danço porque eu sei que eu fui chamada para isso. Uau! Olha essa certeza! Sim. E como que você conheceu a igreja, a nossa igreja? Foi através de uma amiga na época. Sim. Ela sempre me convidava, mas não era muito afim. Não era muito afim. Sim, porque eu não nasci em berço evangélico. Sim. Então, eu não tinha aquela vontade, nunca tive um interesse, Sim. de fato. Então, ela me convidou, eu vim, aí eu fui gostando. Fui realmente senti, assim, Deus a primeira vez, senti a presença dele, aí eu fiquei até hoje. Foi minha primeira igreja. Sim. E tô até hoje. Amém. Amém, e continua. Sim. Debs, como que você enxerga a dança como um ato de adoração? Então, a dança no ministério é um chamado, né? Sim. Então, não se trata de dançar com Por técnicas, dançar. por dançar. É mais de propósito mesmo, né? A dança eu vejo isso como um ato de propósito e de chamado. Então, é uma maneira de tocar corações, tocar vidas, né? Que é através da nossa adoração em dança, em gestos, em passos. Sim. Então, é aquilo que o Espírito Santo ministra em nós. E aí nós Sim. conseguimos transmitir para as pessoas, para a igreja. E é um ministério que eu vejo que é como qualquer outro na nossa igreja, né? Porque às vezes tem um certo preconceito. A dança na igreja, então... a dança, o Ministério de Dança é como um Ministério de Louvor, como um Ministério de Jovens. Então, a nossa adoração é uma forma de tocar pessoas, outras vidas. A dança em si, gente, também, ela não é só um ato só de dançar. Como eu aprendi bastante coisa quando eu estava no Ministério de Dança, que a dança, ela é um ato muito profético. Sim. E acredito que quando cada movimento que nós dermos, cada passo que nós dermos, foi o que eu sempre levei para o meu coração quando eu estava no ministério, que cada movimento que eu dava, alguma coisa acontecia no mundo espiritual. Alguma coisa que o inimigo tenha tentado parar a igreja, ou tentar tirar o meu foco, ou tirar o foco de alguém. Cada movimento, a cada gesto, levantar o braço para cima, ou a perna, ou alguma coisa do tipo, aquilo ali no momento quebrava tudo que era de mal. Tudo, 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 tudo. E a dança em si também, eu sempre, né, como eu dançava também, eu creio que a Débora também faz isso, que quando nós dançamos, a gente não só dança pra gente mesmo, a gente chama o Espírito Santo. Sim.
E Ele que nos conduz, é Ele que nos mostra os passos que nós temos que dar. Muitas vezes Ele vai dar passos proféticos para a gente, em determinado momento, para que aquilo que o inimigo tem tentado fazer, que é para ser quebrado. Eu acredito dessa forma, foi assim que eu aprendi. E, e hoje falar de dança, hoje, gente, eu me emociono muito, porque foi o primeiro ministério que eu participei. Né? Eu sempre falava que eu não iria sair do ministério de dança, mas Deus falou assim, peraí, filha, que você tem uma outra coisa para você fazer, mas aquilo que Deus prepara e que Deus mostra é para nossa capacitação, para o nosso crescimento. Mas deixa eu ir, porque senão eu vou chorar aqui e não vai dar certo. Debs, em quais momentos você sente a presença de Deus quando você dança? Tem algum momento específico? Você dança na sua casa, você dança na igreja? Qual o momento mais específico que você falou assim, nossa, essa foi de verdade, essa eu senti ele comigo de verdade? Qual que foi esse momento? Eu acho que em todos os momentos que Sim, eu danço é marcante para mim. Mas os que mais eu sinto, assim, realmente a presença é nos momentos de espontâneos. Além verdade. do meu particular, né? No meu secreto, lá no meu Ah, no cantinho. cantinho tem que ter. Mas em alguns momentos no espontâneo aqui na igreja, eu sinto que é os que mais eu sinto a Sim, presença e o Espírito Santo comigo. Porque antes de qualquer ministração, eu convido sim. o Espírito Santo para conduzir os meus passos, como É, você disse. Eu sempre aprendi isso também quando eu entrei na dança. Eu aprendi que a gente deve convidá-lo, porque ele é quem nos conduz em tudo, né? sim. Principalmente quando estamos ministrando algo. Então, acho que os momentos mais que eu sinto de verdade é nos Sim. espontâneos. Debs, em quantas vocês são hoje no ministério? Somos em 6 no El Elyon e Sim. temos 5 das Kids. Ó, a gente tem até as Tem kids até as também, tem Kids. até as kids. Ai, Débora, mas qual foi o momento mais difícil que você já passou no Ministério de Dança? Assim, como líder. Eu acho que foi quando eu realmente assumi a liderança sozinha. Ah, Porque nossa. aqui na nossa igreja geralmente há 2 líderes para cada coluna, né? Exatamente. Então, na dança éramos 2. Sim, No início éramos 3, fomos para 2 e agora eu sou sozinha. E sim, quando veio isso, né, de eu liderar sozinha, eu acho que foi um medo de não dar conta, de não eu conseguir. imagino. Mesmo que eu tenha a apóstola como um suporte, mas eu tinha que estar ali, Sim, né? A gente tem a apóstola ali em oração sempre para nos ajudar, mas fisicamente no ministério era sim. eu. Então acho que foi um momento assim que eu falei, caramba, e agora, pai? Como que eu vou dar conta de 2 ministérios, né? Porque é o El É Elyon melhor e e kids. Adoração Kids. Nossa. Então eu ficava com medo, eu ficava com 1000 pensamentos de não conseguir dar conta, Sim. porque são idades completamente diferentes. Eu Nossa, pensava como muito. que eu vou conduzir cada uma com cada idade diferente. Então acho que esse foi o momento no início, né? Foi bem difícil, mas agora, graças a Deus, eu consigo conduzir, eu consigo ensiná-las. O Espírito Santo vem trabalhando, vem conduzindo a minha mente, me capacitando. Então isso foi o momento mais difícil, mas consegui. E tá Até hoje tô conseguindo, e tá conseguindo. conseguindo. E Débora, quando a apóstola te falou que você ia ser líder, o que você achou? Qual que foi a sua reação? Falei, não, né? Não quero, não quero. Foi. Eu fui líder, né? Virei líder no. Acho que foi em 2022 ou foi 2023, não vou. Sou péssimas com data. Era líder junto com outra pessoa. Aí eu fui afastada da liderança por um tempo, por motivos pessoais. E eu voltei para a Sim, liderança. E quando eu voltei, realmente, assim, acho que foi uma virada de chave para minha vida espiritual, né? Acho que eu cresci sim, muito depois que eu voltei.
E não esperava, nunca passava na minha cabeça que eu poderia ser líder de um ministério de dança. Nunca imaginaria dançar na igreja, então acho que quando a apóstola me convidou para a liderança foi um susto, acho que 1000 sentimentos, né? A gente nunca imagina que isso pode acontecer. Mas se Deus nos colocou aqui, né? Se Deus nos Se Deus te colocou, confiou, então você eis-me vai. aqui. Então você vai. Sim. A preparação de vocês, assim, para quando for festividade, como que vocês se preparam? Como são as apresentações? O que vocês fazem primeiro como grupo ou você individual também? Como que vocês separam as músicas? Como que vocês fazem os passos? São todos direcionados, eu sei que acredito que é por Deus, né? Sim. Mas antes das apresentações, antes das músicas, o que vocês costumam fazer? Vocês costumam jejuar juntas, separadas? Como que é feito? Então, quando preparamos algo, a gente tem um tema, né? Sim. Então, com esse tema, a gente já consegue nos preparar. Então, a gente... Quando é a festividade da dança, eu me preparo primeiro, né? Oro. Importante, jejuar. Para que ele venha me direcionar para um tema, né? Junto com o apóstolo, nós oramos, jejuamos. E quando temos um tema de uma festividade, geralmente a coluna nos manda o louvor e começa a preparação, né? Nós oramos, jejuamos nesse período. Sim. E nesse período onde temos esse propósito de oração e jejum, o Senhor já começa a ministrar em nossos corações, né? Então, começa todo aquele preparo de passos que a gente monta tudo do zero, né? Então, Deus tem que dar muita... Dá aqui, peraí, deixa eu dar os muitas passos. ideias, muitos passos. Então, eu acho que a preparação ideal e o mais importante, né, é o jejum e a oração. Sim. Agora, quando é a festividade da nossa coluna, assim, quando temos o tema, nós separamos os louvores para estudar. Então, a gente começa a preparação de separação de louvores. Aí, em conjunto, nós alinhamos quais os louvores que vamos dançar, que vamos ministrar. E aí começa todo o processo de preparação, coreografia, passos. Eu imagino. E toda a correria Que é boa. Que é boa. Que é maravilhosa. Sim, que no final a gente sente saudade. Ai, meu Deus, verdade. Não vou esquecer disso. E agora também, gente, eu quero falar um pouco a respeito dos acessórios que tem no Ministério também de Dança. Já para falar também, né? Porque quem estiver lá de fora também vai que queira também ter o Ministério de Dança, ter o Ministério de Dança El Elyon ou qualquer outro nome, né? Porque tem muita gente que faz quase o mesmo nome, né? Mas eu vou deixar para a Débora agora tá falando um pouco a respeito dos acessórios, o que elas usam e os significados deles, que também creio que na festividade que temos aqui, não era nessa igreja, mas numa outra, elas usaram muitas cores e naquele dia eu me emocionei tanto, gente, mas tanto que eu falei assim, Deus, era para mim estar junto, mas não deu, não consegui. Mas, como eu falei, Deus tem propósito para tudo. Sim. Debs, fala um pouquinho sobre os acessórios aqui dentro do ministério, por favor. Então, nessa festividade, falamos de cada cor, né? E antes da festividade tivemos um workshop. E nesse workshop, cada menina recebeu um manto com uma cor que cada cor tem um significado, né? Sim. Então, o lilás significa dependência de Deus, que foi o que eu ganhei. As crianças ganharam o manto rosa, que significa primeiro amor. Sim. E elas receberam esse manto. Algumas receberam o verde, que significa florescimento. Sim. O laranja significa fruto do Espírito Santo. Temos o amarelo, que significa alegria. São várias cores, vários significados. Então, se eu falar cada um aqui... Pode falar um pouquinho. Falar um pouquinho. A gente tem o vinho, que significa transformação. Temos o branco, que significa santidade. Sim. O vermelho, que é o sangue de Cristo. Sim. Acho que o laranja eu já falei? Já falou. Já falei o amarelo, já. a alegria.
Eu acho que as cores que eu me lembro no momento são essas. Então, sim. cada cor tem o seu significado, então a gente precisa prestar muita atenção daquilo que a gente usa, né? Se a gente usa algum adereço, a gente tem que saber o porquê a gente está usando aquele adereço, porquê a Sim. gente está ministrando com aquele adereço. Então, não adianta a gente... o louvor está ministrando um louvor sobre águas e a gente pegar um leque de fogo. Aí Então, não tem muito não tem muito sentido. sentido. Então, a Sim. gente sempre tenta, e eu sempre tento passar para as meninas, principalmente para as kids, né? Porque elas ficam tão empolgadas que às vezes Oh, elas meu Deus, ela quer pegar querem tudo. pegar tudo e usar tudo, mas eu Sim. sempre explico para elas, eu falo, a gente sempre tem que prestar atenção no que está sendo ministrado, no momento do louvor, Sim. porque em cada adereço tem uma cor, né? Os adereços que a gente tem aqui, o leque, a gente tem leque de fogo, tem o leque de água, tem o leque branco, então a gente sempre tem que estar atenta no louvor para poder pegar um adereço e ministrar, né? Porque não é só pegar Não é só pegar e usar e pronto. Não, a gente tem que entender realmente o que está sendo passado para a igreja. Então, Sim, exatamente. E quando vocês vão para as cartas, né? Qual o sentimento? Já aconteceu nas cartas algum mover assim, quando vocês dançaram? Alguma coisa diferente aconteceu na igreja? sim, já aconteceu. Teve uma carta o ano passado que Sim. fomos e nós ministramos o louvor. E no momento do louvor, simplesmente eu senti de pegar o microfone e orar. E eu orei. Uau! Nossa, E eu não tesourando. esperava, ninguém esperava, então foi algo que as meninas ficaram um pouco Sim, assustadas na hora, porque não esperava. sim, Então, mas no momento que eu peguei o microfone e ministrei na igreja, as meninas conseguiram conduzir super bem. Porque sim. temos que estar preparada, né? Em Temos que todos os estar momentos. sensíveis ao Espírito Santo e àquele momento. Então, acho que esse dia foi algo que me marcou e acredito que marcou o ministério também, porque foi algo que a gente não esperava, né? Então, porque Sim. às vezes na carta a gente fica tão nervosa de ministrar, a gente fica, Eu principalmente imagino, eu dança, sei como é que é. então a gente geralmente fica tão nervosa com as cartas que nesse dia a gente não esperava ter esse momento. Então, foi um momento muito marcante para mim. Quando Deus manda fazer, gente, quando Sim, Deus vai lá e faz, você tem que tem que fazer. fazer. Obedeça. Sim, Se você obedecer, você avança. sim. Nós estamos no ano do avanço. Então, a nossa evolução, né, Debs, ela tem que... Deus está querendo assim que seja rápido, Uhum, muito rápido. exato. Nos desenvolver como pessoas, como líderes que nós somos, nós estamos cuidando de vidas, Sim. de ovelhinhas, né? Uhum, E para mim também, gente, para mim é um desafio muito grande cuidar de jovens. E a Débora, ela participou do Ministério de Jovens, mas eu não era líder dela ainda, eu também só participava. Quem era líder antigamente era a pastora Tainá e era a Bia. Mas aí a pastora Tainá me passou esse cajado e falou assim, toma, agora você vai você e a Bia. Eu falei, eu não queria, mas eu não sabia que ia ser tão cedo. Né? Eu falei assim, não, Deus, tá muito cedo para isso, eu não quero. Aí ele foi lá e ele brigou comigo. uhum, Ele falou assim, filha, eu te escolhi para isso. sim. Você tem que fazer isso. Desde pequenininha já tinha essa promessa para você. Uhum, E muitas vezes nós, gente, não queremos fazer alguma coisa que Deus sim. manda. Então, se você não tem obediência, gente, a obediência, ela não vai gerar milagres na sua vida. A obediência, ela não vai mudar a sua história, não vai mudar a sua vida. Então, gente, obedeça. É a palavra que sempre o nosso apóstolo, a nossa apóstola, que vem pregar aqui para nós, sempre fala. A obediência, ela gera milagres. Milagres e milagres e milagres e milagres. E já também, gente, eu quero que deem a sua curtida aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que tem interesse no Ministério de Dança, que queira participar de um Ministério de Dança, para que essa pessoa venha entender que dançar não é só vir no culto
fazer gestos, não. A dança tem tudo um significado. Sim. Na Bíblia também fala que também Miriam também dançou em meio àquele mar, quando eles começaram a andar sobre aquele mar, o mar se abriu e ela foi dançando, dançando ali, e teve um significado, porque ele foi um significado de alegria, né, Debs? Sim. Acredito que seja isso, que ela dançou com alegria. Então, estar dentro de um ministério de dança não é para qualquer um. Ninguém tem esse chamado. Tem muita gente que tem vergonha Sim. sabe, de se movimentar, de fazer passos assim, mas foi que Deus fala que esses chamados, gente, são para as pessoas que, não que você não possa ter, não que você não possa dançar, mas Deus, ele escolhe as pessoas certinho porque sabe que tem uma responsabilidade, sabe que se for fazer aquilo, vai fazer verdadeiramente com amor, não vai fazer por uma obrigação. Sim. Porque entrar dentro de um ministério, gente, é você fazer aquilo que Deus te mandou você fazer. E acredito que também, quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos mostra o que a gente vai precisar fazer, qual é o nosso chamado. Como a Débora falou, ela tinha entendido uma coisa de um pastor falando assim, você vai ser do ministério de louvor, mas ela não estava entendendo. E ela foi orando, e ela viu que aquilo era para dança. Sim. Então, quando fazem jejum, pessoal, fazem jejum, orem para aquilo que o Espírito Santo coloque dentro do coração de vocês, o propósito. E se for para você entrar no Ministério de Dança, Deus vai falar com você. Sim. E tem vários momentos especiais também que ele sempre está conosco. Ele fala muitas vezes, dança comigo, só dança. Sim. Tem um louvor que ele fala sobre isso. Dança comigo e voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Ai, gente, esse louvor, é que eu não sei se eu posso falar aqui, mas daqui do ministério, né? Que acho que, né? Não vai poder. Mas eu vou falar. Do Ministério Zoe, tá? Do Ministério Zoe. É um louvor que mexeu bastante comigo também, quando eu estava no momento no Ministério de Dança. Mas, Debs, eu agradeço por você ter cuidado tão bem de mim quando eu estava no momento. Eu acredito que vocês têm muito potencial. Eu acredito em vocês e também Deus também acredita. Sim. E, gente, toda festividade eu choro. Ela vê. Toda vez. Toda vez, ela tá gente. de prova. Ela tá de prova que eu choro. Ela fala choro. que sente saudade, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, Ele tem um chamado pra você. E nesse chamado você tá crescendo. Então, Ai, meu Deus do céu. tem que acreditar, tem que ser obediente, né? A gente tem que obedecer a Deus, não é simplesmente falar, eu não quero. Não, porque se a gente não obedecer, a gente não cresce, né? Então, às vezes a gente quer entrar no ministério, mas não entende que ali é realmente o nosso chamado, né? O nosso propósito. Então, toda vez ela chora, gente. Ah, gente, é um spoiler, tá? Toda vez ela chora, ela sente saudade. A gente sente falta dela também, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ai, ela sente saudade. Ai. Mas, Debs, eu já vou quase já tá encerrando, aí vou deixar você falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no seu coração. Ministra até uma hora, tá bom? Você sinta-se à vontade. O que você diria para alguém que sentiu o chamado da dança, mas tem vergonha no começo, tem medo? Como que vai começar assim, sabe? Uma pessoa sabe que tem um chamado para isso, mas tem vergonha, tem medo. O que você diria para essas pessoas? Eu sempre tento passar a segurança para a pessoa, né? Acho que isso é o mais importante. E não desistir, porque eu acho que é um dia de cada vez, né? Então, Sim. Trabalhar a timidez e o medo vai com o tempo. Então, é não desistir, não deixar a vergonha nos tomar, né? Porque se a gente sente vergonha,
a gente se prende e acaba não Sim. fluindo. Então, é um dia de cada vez, né? Não é só, vou deixar de ter vergonha, porque não é simplesmente tão fácil, né? Quando eu entrei pra dança, eu tinha aquele medo, né? Eu não tinha Sim. vergonha, mas eu tinha a insegurança, né? Porque eu Sim. não tinha aquele entendimento ainda, a vergonha de ministrar. Eu lembro que quando eu entrei na dança, eu já fui para uma carta e já dancei nessa carta. Uau. Então, nesse dia eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com muito medo, mas eu respirei fundo. Falei, não, eu Sim. consigo, eu vou conseguir. E fluiu, foi tudo lindo. Foi minha primeira ministração, assim, não foi na nossa igreja, foi em outra igreja, então Sim. foi algo que eu fiquei com muito medo, com muita insegurança, mas deu certo. No final sempre dá certo, gente. Ai, que bom. Então é não desistir mesmo, é entender que é com o tempo que vai trabalhando a timidez, o medo, Sim. e é isso. E o Espírito Santo vai trabalhando, vai capacitando, que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, né? Então ele Isso é sempre verdade. vai estar ao nosso ladinho sempre. Deve fazer uma outra pergunta antes de você ir para a palavra. É... Que dia? Que dia que foi o seu batismo? Que dia que foi o seu batizado com o Espírito Santo também? Eu esqueci de fazer essa pergunta, gente. O Espírito Santo tocou agora para falar. Amém. Que dia? Olha, o dia do meu batismo foi em 2017. Foi, que acho que foi junto comigo. Foi junto com você, Foi verdade. junto comigo, ó, tá Foi dia vendo, 15 gente? de outubro de 2017. Isso, foi. Ai, meu Deus. Foi o dia do meu batismo. E agora a data, assim, que eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu não lembro. Mas foi um culto aqui na Mensageiros. E Sim. foi um pastor de fora, ele estava ministrando. E quando ele terminou a ministração, teve todo aquele mover. Foi quando o Espírito Santo Deixa eu tocar ali. deixou tocar. E foi uma sensação incrível, né? Acho que É a uma gente sensação não única, né? consegue descrever o que a gente sente naquele momento. E depois desse dia, Aí foi. aí foi. Aí foi, né? Aí foi, Sei que então. você também é casada com. Ainda tem que falar o nome da pessoinha aqui, porque senão a pessoa vai ficar com ciúmes. Gente, ela é casada. Sou casada. Fala o nome do digníssimo. Paulo Henrique, querido. Porque ele vai ver, que eu acredito que ele vai assistir esse vídeo. Se ele não ver, eu vou bater nele. Ele participa do louvor, né? Ele faz Sim. parte do louvor. Nós namoramos há 5 anos. Ah, é? E faz 1 ano que a gente é casado. Oh, meu Então, Deus. nos casamos em março do ano passado. Sim. E foi tudo muito rápido. Porque não estava programado da gente se casar no ano passado. Sim. Foi... Deus falou, chegou a hora. Já chegou a hora, já. Não dá pra Já ficar deu. mais. Eu já entendi. Já dá para empurrar. Então, Deus já ministrou a gente. Sim. Foi na CAP, que teve no final de 2023. Sim. Deus usou uma profeta, falou com a gente e foi tudo muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Nada. A Oh, gente meu Deus. não fez um casamento planejado, a gente fez algo mais íntimo, Mais simples. mais simples, porque literalmente foi Deus que falou, chegou a hora, pessoal. Então vai com calma. Então, sou casada, gente. Casei, Sim. nunca imaginaria que eu casaria nova, assim, né? Porque por mim eu ia casar bem. Ia demorar mais um pouquinho, né? Que para planejar um casamento leva um tempo, mas Sim. como Deus falou, vai, obedecemos vamos e obedecer. casamos. E Deus tem trabalhado depois que tomamos essa decisão, né? Deus faz muitas coisas. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, então estamos aí até testemunho hoje. bonito, assim, entre vocês dois? Tem alguma coisa que o Espírito Santo falou assim, uma coisa bem específica? Um exemplo, um testemunho sobre a casa?
Ou sobre alguma coisa que vocês ganharam? Eu acho que temos alguns Alguns, para gente, falar, alguns! mas além do carro que a gente conseguiu comprar, foi a nossa casa própria agora. Conseguimos. Uau! Para a glória de Deus, o Amém! meu pai nos abençoou com, Nossa! com uma casinha. Estamos em reforma, estamos conseguindo reformá-la e acho que Ai, que lindo! só de sair do aluguel já, Ai, já isso dá é uma maravilha, isso. um grande alívio. E quando a gente conseguiu esse apartamento, foi o primeiro Sim, que a gente nem estava visitando apartamento para alugar, nós estávamos sim. visitando para comprar. Ah, E foram várias visitas, só que nunca dava certo da gente comprar uhum. o apartamento. E quando Deus falou pra gente casar, falamos com a minha cunhada e ela nos ajudou. Uhum. E apareceu esse apartamento com um valor ótimo. Ah, é verdade, Foi gente. um valor muito acessível na época que dava pra gente. Aí alugamos, ficamos nesse apartamento 1 ano e Sim, 2 meses. E agora saímos no aluguel. do Oh, meu Deus, Deus é aluguel bom, e aleluias. conseguimos a nossa casinha. E agora É, e vocês também têm um irmãozinho, né, chamado Gabriel, tenho um né? irmãozinho chamado Ah, meu Gabriel. Deus do céu. Tenho um irmãozinho que entrou bem novinho na Oh, igreja. meu Deus do céu. Gente, se vocês verem a foto do Gabriel, gente, ele aqui é o da mídia, pessoal. Eu ia falar pra ele Sim. aparecer aqui. Vem aqui, Biel, aparece aqui. Ah, ele não tá com vergonha, gente, ó. Ele tá com vergonha. Ele falava assim, ah, não, pode me chamar quando der, quando fala. Não, vem aqui, Biel. Aí ele aparecia e saía, mas ele não quer se apresentar mais. Mas ele está ali quietinho, trabalhando no cantinho dele ali. Mas tá bom. Debs, agora vamos para um momento muito especial agora, gente. Vou falar para ela tá falando um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou no coração dela. Vai lá, Débora, à vontade. Amém. Eu separei um versículo que tem um pouco a ver da primeira pergunta que foi falada, né? Que é o porquê você dança. E eu separei um versículo que é bem conhecido, que fica em Salmos 149:3, que diz: Louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamboris e harpa. Então, esse é um louvor que eu levo sempre, mesmo sendo um versículo. Desculpa. Normal. Esse é um versículo que eu sempre levo para mim, porque, como eu respondi na primeira pergunta, né, que eu danço porque eu sei que eu fui chamada. Então, acho Sim, que esse versículo, quando ele diz que louva o seu nome com danças, já diz tudo, né? Que a gente pode exatamente. levar a nossa dança em Uhum. adoração. E eu sei que Deus vai receber a nossa dança. Claro que tem toda uma preparação para estar no altar dançando, tem toda uma responsabilidade, porque nós precisamos estar em santidade, né? Para estar ali no altar, para passar o que estamos dançando, né? Porque não é simplesmente Uhum. subir, dançar e pronto. A gente precisa se preparar, a gente precisa também ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia, porque nós precisamos, através dos nossos movimentos, transmitir aquilo que o Espírito Santo Uhum. está conduzindo a gente. Então, esse é um versículo que eu quero deixar aqui Ah, ministrado para vocês, para não terem vergonha, porque nós podemos louvar o Senhor com as nossas danças. Então é isso. gente, ela não sabe, mas eu preparei uma surpresa para Ai, meu ela. Deus. E eu selecionei alguma das meninas, Ai. mas, ó, não chora, tá? Eu selecionei porque não daria para colocar todas aqui, mas eu quero que você assista, que você se emocione um pouquinho e depois o Bel ele vai estar colocando aí para vocês estarem vendo também. Eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa diferente, então tá aqui. Ai, meu Aí eu vou deixar você dar o Deus. play para você assistir.
Líder Débora, eu tô aqui através desse vídeo para te agradecer por tudo que você já fez pela minha vida, pela paciência que você teve comigo. Saiba que eu te amo muito mesmo. Com tudo que você precisar, você pode contar comigo e saiba que eu nunca vou te esquecer. Beijo! Oi, Débora. Débora, eu queria te agradecer por você ser essa líder muito especial pra mim, que sempre esteve lá pra me ajudar. Obrigada por ser essa base do ministério, esse exemplo de mulher pra gente. Te amo muito. Uma mulher incrível, uma líder incrível, uma pessoa incrível e eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Te amo! Ah. Que lindo! Ai, gente, ver essas meninas, o crescimento delas me enche de orgulho, sabe? Ai, gente. Cada uma delas tem uma história no ministério, né? Então, ver o crescimento delas, a entrega delas é tão lindo de se ver, de ver assim que Deus capacita cada uma, sabe? E ver que eu consigo trabalhar com elas dessa forma, que Deus colocou essas meninas na minha mão, eu acho que... Ai, não... Eu acredito que é um orgulho muito É um grande. orgulho muito grande. Muito obrigada, amei. Depois eu te mando pra você mandar lá no grupo Ai, depois. Obrigada. Mas eu falei que, né, como eu falo, a nossa vida como líderes, né, não é fácil, gente. Não. A gente acha que é tão simples uma coisa assim, mas pra gente é muito gratificante também ver o ministério, ou uma pessoa crescer, ou sair também de uma depressão, ou Sim. sair de uma ansiedade, porque a gente está fazendo o papel de Cristo. A gente somos os mini Cristos aqui na Terra. E eu vejo o crescimento das meninas, gente, é uma evolução muito grande. Muitas saíram, muitas Sim. voltaram, mas Jesus ele vai capacitando, vai mostrando. E eu tenho até hoje as minhas roupas do ministério, porque eu não consigo me desfazer, porque pra mim foi um momento muito especial, porque... Ai, gente, eu falei que eu não ia chorar, cara. Mas eu me vejo ali com elas também, eu me imagino, Senhor, que o Senhor os capacite, que o Senhor mostre, que o Senhor possa ajudar a Débora, porque ela não tá sozinha. Ela sabe que ela tem o Espírito Santo e ela tem a apóstola junto. Mas é um momento de crescimento para você, Debs. Porque Jesus, ele não nos entrega uma cruz pesada que a gente não consiga carregar. Sim. Ó, confirmou. Que a gente não consiga carregar. Então, ele te dá essas meninas doces, Sim. amáveis. Amáveis. Às vezes também Às vezes. dá uma dor de cabeça. Sim, mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. É líder, gente, é isso. Sim. Porque, nossa, ai, gente, parece ser tão fácil, mas não é não. Eles estarem no nosso lugar, eles entenderem o que nós fazemos por eles, é uma coisa que, de imaginar, não dá, é muita coisa, muita responsabilidade. Mas quero te agradecer, Debs, de você estar aqui. Muito obrigada. Por estar falando sobre a respeito do Ministério de Dancel e Leon, pela sua vida. Gente, nós estamos já encerrando o nosso programa de hoje. No próximo programa nós vamos estar com a Evelyn. Nós vamos estar falando a respeito sobre um pouquinho de adoração, né, da música. E que nós possamos continuar com esse processo e crescer, né? E avançar. Sim, e avançar. Eu vou encerrar esse programa com uma oração e vamos finalizar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida da Débora, Pai, do seu ministério.
onde ela está liderando, Pai. E que o Senhor possa capacitá-la cada dia mais. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, mostrar, Senhor, passos proféticos. E que ela possa, Senhor, receber, Senhor, do Senhor, Pai, o melhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a casa dela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a família dela. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar o Paulo Henrique, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer, Senhor, a tua paz, ó Pai. Trazer, Senhor, os teus rios, Espírito Santo. E se tiver, Senhor, alguma coisa, Senhor, que o inimigo tenha tentado colocar, Senhor, para pará-los, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor possa quebrar, Senhor. Que o Senhor possa quebrar toda maldição, toda palavra contrária, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E eu te peço para que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, a tranquilidade, a paz, Espírito Santo. E eu sei, Senhor, que é muito difícil, Pai, estar liderando um ministério, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz. E eu acredito nisso, Pai. E que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um que vai estar assistindo esse vídeo, que a cada um que vai estar, Senhor, vendo essa história, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa, Pai, capacitar, em nome de Jesus, a cada um, Senhor, a cada jovem, Senhor, a cada adolescente, Pai, a cada criança, a cada adulto que vai estar assistindo esse vídeo, Pai, este programa, e que o Senhor possa abençoá-los, Espírito Santo. Amém. E eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, Senhor, porque nós conseguimos para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada, Senhor. E amém. Amém. Glória a Deus. Gente, está encerrado. E que você possa sentir essa paz que nós estamos sentindo aqui neste momento. Sim. E que Deus abençoe. Beijinho. Beijo. Tchau.